Oséias capítulo 4. Estamos estudando o profeta menor, o profeta Oséias. Irmãos, uma carta extremamente peculiar. A história ilustrada de Oséias, chamado a casar-se com Gomer, e Gomer seria uma mulher adúltera, e Oséias deveria sim amar a sua esposa, mesmo sabendo das muitas traições. Deus está prefigurando alegoricamente que, da mesma forma como Oséias se casou com uma prostituta, esse era o proceder de Israel, reino do norte, ou conhecido como Eframitas, estavam se relacionando com Deus. Eles estavam traindo a fidelidade de Deus com os outros postes ídolos. No capítulo 3 nós vemos a bondade e misericórdia de Deus, o amor que elege a nação de Israel, mesmo Israel retrocedendo. Nós aprendemos no capítulo 3, no domingo passado, que mesmo assim, este homem, o profeta Oséias, deveria perdoar a sua esposa, sabendo que ela estava maculada no seu leito matrimonial, porque assim era a misericórdia de Deus para com Israel. Israel infiel, mesmo prostituindo, Deus ainda chamou Israel para experimentar um novo momento e uma nova aliança. Mas agora nós chegamos no capítulo 4, e nós temos aqui no capítulo 4 um dos versos mais recitados dentro das igrejas: o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós vamos entender a importância disso. Essa palavra conhecimento quer dizer gnose, conhecimento. Então acompanha comigo capítulo 4, a partir do verso 1. Glória a Deus. Oséias capítulo 4, verso 1, diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem os acusa, os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite. Os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto o sacerdote por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Uau. Feche os seus olhos e vamos orar.
Pai, nós te pedimos misericórdia antes mesmo da leitura desse texto ser aplicado ao nosso coração. Nós pecamos em grande parte contra o Senhor, ao negligenciarmos o estudo da sua palavra. Reconhecemos essa debilidade em nossas vidas, Senhor. Trocamos a glória do Senhor por glórias muitas vezes humanas. Preferimos, Senhor, gastar tempo com tantas outras coisas. Nos perdoe e nos ajude a voltar a este lugar de dependência, de clareza, de instrução, a colocarmos e a escrever os teus mandamentos no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Que a tua palavra seja sempre primazia, reverenciada, crida, exposta, vivida e experimentada em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Meus irmãos, não é de hoje que a falta de conhecimento e do conhecimento bíblico não apenas permite uma comunidade inteira perecer, como também experimentar coisas horrendas, desastrosas, que são colocadas no lugar de Deus. A falta do conhecimento também nos torna escravos da ignorância. Talvez a falta do conhecimento que chega de forma pura a nós, quando chega extraviado, com duplas intenções. É por isso que temos tantas dúvidas acerca das variadas interpretações bíblicas. Nunca se teve na história tantas correntes teológicas, tantos pensadores. É possível dentro de uma única igreja ela ser extremamente diversa e não há problema. O problema é quando a diversidade começa a separar e surgir clãs, grupos que vão segregando, se separando uns dos outros, por conta das variadas correntes de pensamentos teológicos. Chegamos a pontos tão críticos da história de não amarmos quem pensa diferente, ou toleramos tantas coisas horrendas por falta da proteção da sã doutrina. O que nos faz enxergar em Oséias capítulo 4, que o principal motivo da nação de Israel estarem perecendo não era apenas a libertinagem do coração, além deles já possuírem uma inclinação para uma vida pecaminosa. Israel permitiu com que os altares que deveriam ser dedicados unicamente para Yahvé, tomasse outros deuses o lugar desses altares e em seus corações. Mas Deus se levantou contra os sacerdotes de Israel, dizendo: todas as coisas horrendas que acontecem nesse arraial, o problema principal do pecado que vocês estão experimentando, a falta de conhecimento, o povo está morrendo, vocês desejam pecado, vocês não são fiéis, vocês vivem em maldição, são mentirosos, vocês são assassinos, ladrões, passam dos limites, derramam sangue, os animais e a criação estão sofrendo por causa do pecado de vocês. E qual o principal problema desse pecado? É que os sacerdotes, os líderes de Israel se corromperam. Irmãos, ao longo da história da igreja, é conhecido nos livros de histórias até os dias atuais. Se uma criança na quinta, sexta série, no oitavo ano, pegar o livro da história da igreja católica apostólica romana, no século 14, 15 e 16, eles terão que constatar que aquele período é conhecido como o período das
trevas. Os sacerdotes que deveriam transmitir a palavra aos camponeses, ao povo simples, retiveram as escrituras, e o povo começou a perecer. Só se tinha traduções direto da Septuaginta, direto do hebraico, quando pouco Vulgata, alguns pedacinhos do latim, do grego Vulgata, e do latim Vulgata e Septuaginta do grego. Quando Deus foi levantando os pré-reformadores, a ideia nunca foi dividir a igreja, mas dar conhecimento bíblico e acesso das escrituras a todas as pessoas, que é por direito conhecer a Deus, porque Deus se revelou por meio das sagradas letras. Hebreus capítulo 1, os seus pais conheceram os profetas, mas vocês agora estão experimentando o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Tudo o que precisamos conhecer de Deus está revelado unicamente em Cristo Jesus. Então, quando não apresentamos a Jesus, quando não falamos do amor, quando não falamos da justiça, como não apontamos atributos de Jesus, a encarnação, o poder da redenção, da justificação, da salvação de Jesus, unicamente em Cristo Jesus, da divindade em Jesus, estamos limitando todas as pessoas ao conhecimento. A verdadeira libertação não é demônio sair, é Jesus entrar, reinar e conduzir. A nação de Israel é chamada no tribunal de Deus para dizer assim: israelitas, que recebem esse nome por causa de Jacó, que tem o nome trocado em Peniel, Reino do Norte, ouça. Irmãos, é muito bom ouvir uma palavra profética. Duro é quando essa palavra profética é Deus sentenciando. Tiago, é hora do juízo, Tiago, é hora do conserto. Às vezes não vem, Deus vai te levar para 4 cantos, Deus vai te fazer por cabeça e não por cauda. Eu estou vendo um carro zero, uma Mercedes-Benz com uma roda grande, parece que eu vejo uma casa no cume lá do Alphaville. Isso é muito bom. Difícil é quando Deus fala assim: parece que eu estou vendo adultério, assassinato, pornografia, separação, discórdia. Eu, porém, tenho contra ti, Israel, uma palavra. Porque o Senhor tem uma acusação. Irmão, ser denunciado por pastor já é bom, porque somos expostos a voltar como Israel estava fugindo de Deus, como se fosse possível, trocando a glória de Deus por glórias humanas, Balaíns, Asser, Astarotes, deuses que foram construídos pelas próprias mãos, ídolos. O paganismo no meio da nação de Israel, imoralidade, orgia, tudo de ruim. Por que é que eles voltaram para esse lixo? Porque eles deixaram de valorizar a palavra. Toda igreja que tem um ensino fraco é uma igreja fraca. O ensino não é para fazer da igreja mestres apenas, porque a única maneira do povo conhecer a Deus é por meio daquilo que Deus revelou. Aí hoje começa a se levantar: não, Deus não quer teólogo, Deus não quer mestre. Mas como não? E quem que vai ensinar?
Quem que vai proteger o excesso das discussões, dos debates, é uma outra história, mas não tem como. A igreja de Atos, em capítulo 13, depois de mestres e profetas liberarem Paulo e Barnabé a começarem a pregar lá na Galácia, Macedônia, Ásia e dentre outras regiões de Corinto, eles foram enviados por profetas e mestres. Tiago, eu não gosto de estudar, talvez você não seja mestre, mas temos que conhecer as Escrituras. Ouçam, eu tenho uma acusação contra vocês, mas o problema de Israel não era falta de conhecimento, era falta de ensino, porque eles já conheciam a lei de Deus. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, porque quando começa a perecer no culto a centralidade de Cristo, os ensinamentos da boa sã doutrina, quando roubamos a glória de Cristo, os louvores param de falar de Cristo e começa a falar mais do homem no centro. Quando as mensagens têm muito mais a ver com sucesso do que com renúncia, isso tudo vai chegando com sapatinho de algodão, vai entrando no coração, e aí o homem começa a se tornar o protagonista, e o culto passa mais a ser um self-service do que de confronto. A palavra parece fazer carinho no pecador e jamais estimulá-lo ao arrependimento ou confrontar. A gente começa a ficar dodói demais, a querer somente palavras que falam ao nosso ego e não que nos confronta, faz com que a comunidade experimente falta de amor, porque aí começa as competições, começa as comparações. Porque quando conhecemos a Deus na sua palavra, conhecemos o que Deus é, e não é possível conhecermos o que Deus é do que o que Deus fez, e o que Deus fez, entregou o seu Filho por amor para nos salvar. E aí fazemos a mesma coisa. A fidelidade e o amor desapareceram da terra. Aqui é uma linguagem que Deus usa com Oséias, hiperbólica, exagero. Ele está dizendo: Oséias, você está casado com uma mulher adúltera, assim é Israel. E sabe por quê? A nação de Israel é uma prostituta, porque falta amor. E sabe por que que falta amor, Oséias? Ele diz aqui: porque falta conhecimento. Ele continua sentenciando. Desapareceram da terra também o conhecimento de Deus. E aí nós temos muitos lugares que se reúnem como igreja, mas que não revelam o conhecimento de Deus, mas apenas uma parte do que Deus é, somente o poder. Aí você tem outros lugares que se dizem que se reúnem como igreja, que só revela uma parte de quem Deus é, só uma parte do conhecimento, e anulam o poder. Então nós estamos deficientes, porque Deus não é só conhecimento, e Deus não é só poder. Deus é a fonte do conhecimento, e Deus é a fonte do poder. Onde Ele é completamente conhecido é quando há clareza e a manifestação do poder de Deus juntos. Nós não escolhemos lados na história. Não, eu quero uma igreja só com palavra. Não, eu quero uma só com poder. Não, você quer uma igreja completa. E a igreja completa é, mesmo caída, errante, às vezes violando, reconhece, mas busca a sã doutrina e a paixão pela obra do Espírito Santo. Ela tem conferências, mas também tem escola bíblica.
Amém? Ela tem visões, mas também tem ensino. Ela tem carisma, dons, mas ela também tem ordem e decência. Para que nós não sejamos deficientes, nós precisamos ensinar. E aí ele diz no verso 2: só se vê em maldição. O que é esse ato maldito? Irmãos, toda vez que nós falamos que Deus está falando e Deus não fala, é uma maldição. E todas as vezes que não falamos quando Deus está falando assim, fala, é também uma maldição. Falar o que Deus não falou e não falar o que Deus falou, estamos sob maldição. Quantos estão entendendo? Mentira. Mentiram, viu? Mentiram. Era um meme, era para vocês achar graça nessa parte. Irmãos, a mentira é o oposto da verdade. A nação de Israel estava adorando os seus deuses, porque elas sufocaram a verdade em troca da mentira. Prazer momentâneo, aquilo que era possível ver, negociavam os princípios, a mentira foi entrando. Ao invés de mentir, pelo menos você só está ocultando a verdade. Daqui a pouco você adiciona mais um pouquinho, daqui a pouco não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Para encaixar a verdade, a gente distorce o texto, tira do contexto, forma o pretexto, orienta outros errado. Ao invés de um viver na mentira, agora é dois, porque não basta só viver, o exemplo também faz com que outro seja enredado e vai se inflamando. E a pergunta é: o que é a verdade? Qual é a verdade? Onde está a verdade? Onde está a verdade? O que é a verdade? É a palavra de Deus. Onde está a verdade? Em Cristo Jesus. Como conhecer a verdade? Se você conhece o Filho, verdadeiramente você é liberto da mentira. Em Cristo. Vocês estão aqui? E aí, irmãos, é como se eles estivessem experimentando as maldições do tropeço dos 10 mandamentos, porque eles eram assassinos. Era proibido no decálogo, nos 10 mandamentos: não matem, não dê falso testemunho e não roube. Quando falta conhecimento, matamos, mentimos e roubamos. Onde que está esse texto? O diabo veio para roubar, matar e... Vamos junto? O diabo veio para... Amém? Que amém? O texto nem fala diabo. Sabe quem que veio roubar, matar e destruir dentro do texto? Os ladrões. Sabe quem que eram? Falsos pastores. Falsos mestres. A única maneira de aprisionar uma sociedade é tirando dela o acesso ao conhecimento. Tira os livros, queima, como lá em Atos capítulo 17. Depois que Paulo chegou, irmãos, a Bíblia diz que os mágicos começavam a ver os livros de ocultismo, de magia, sendo queimados em praça pública. Nós não queremos isso aí, porque quando você dá acesso ao conhecimento às pessoas, elas não suportam mais qualquer ladainha. Você fortalece uma igreja. Eles viram bereanos, amadurecidos, crentes mais espertos, vigilantes, mais prontos a viver e experimentarem a verdade. Não pode ser mais chato, mas tem que ser mais preocupado. Não sabe o que a gente precisa? É de descer dos cultos
e o pastor ser cercado nos corredores da igreja, e os membros assim: pastor, o senhor falou o nome errado da cidade. Pastor, o senhor disse que era verso 3, mas é 5. Pastor, aquela promessa não foi feita a fulano, mas a ciclano. Onde está essa igreja bereana que verifica o que o pastor diz? Mas como é que nós vamos ser uma igreja assim, irmão, se nem Bíblia? Às vezes a gente não, estou falando pessoal de outra igreja, não leva a Bíblia para os cultos, lá de outras igrejas. Outras igrejas, irmão, ainda bem que são de outras igrejas, porque a nossa aqui lota a escola bíblica dominical. Irmão, eu acho que vai ter que fazer inscrição para entrar, de tanta gente que vem querendo aprender, fome das escrituras. Irmão, não há problema, o movimento, o fogo, o fluir, mas melhor do que isso é prosseguir em conhecer a Jesus, é escrever a palavra no coração para não pecar. Deus não precisa apenas da gente memorizar os versículos, mas trazê-lo à memória, porque a única coisa que pode nos trazer esperança é cantar as escrituras, é orar as escrituras, é anunciar as escrituras, e nela nós encontrarmos a vida eterna. Amém? E onde falta conhecimento, sobra assassinato e tragédia. E o derramamento de sangue. E detalhe o que está lá em Romanos capítulo 8: a manifestação dos filhos faz a terra gemer, quando eles não se manifestam como filhos de Deus. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Está aqui, ó. Por causa da falta de conhecimento, os animais perecem, ó. A terra pranteia, os habitantes dela desfalecem. Irmãos, olha o impacto dos 10 mandamentos até os dias atuais. Quem estuda direito, quem gosta dos direitos humanos, quando estuda, tem que ter contato com a tradição judaica, porque foi a partir daí que nasceram os outros direitos civis, humanos e morais e éticos. Foi Deus quem estabeleceu a ordem na civilização. Irmão, você acredita que a nação de Israel, Deus revelou uma lei chamada dietética? Sabe o que é isso? Aprender a fazer cocô na terra e depois cavar, tapar com o buraquinho para não dar problema. Deus ensinou até isso para a nação de Israel. Tinha lei cerimonial da purificação, para Deus ensinando a nação de Israel a tomar banho, a tratar o estrangeiro. Esses acordos bilaterais que temos em todas as nações, Organização da Nação Unida, com base no judaísmo. E todas as outras nações que negaram as escrituras, nasceram tragédias extremistas, como o Islã. Não há direito, a mulher não é valorizada, o estrangeiro não é valorizado, a morte a qualquer custo em nome de um paraíso, o povo perece. Deus ensinou a nação de Israel a cuidar dos órfãos. Se não está escrito na palavra, a gente não ia estar nem lutando a favor da vida, porque da onde que tiramos o argumento de que não ao aborto? 10 mandamentos: não mate. Irmãos, e cada vez mais
quanto mais perdemos o acesso às Escrituras, mais Zygmunt Bauman está correto. Viramos uma geração líquida. Sabe o que é isso? Escorre. A Europa está encharcada do relativismo. Não existe verdade absoluta. A verdade é o que você diz ser. O berço dos maiores avivamentos, William Tyndale, o inglês que traduziu da Vulgata para o inglês a Bíblia, dando acesso ao povo, foi morto, acorrentado e queimado em praça pública. Martinho Lutero traduziu em 10 dias da Vulgata para o alemão o Novo Testamento inteiro. Hoje você chega na Seara, você escolhe NVI, Nova Versão Internacional, NAA, NTV, ARA, Bíblia Pentecostal, Bíblia do Reformado, Bíblia da Mulher, Bíblia da Criança, Bíblia do Ateu, Bíblia do Atoa, Bíblia do Fogo, Bíblia da Água, Bíblia da Terra, Bíblia de não sei o que. A gente só não lê. O meu povo perece por não conhecer quem? Deus. Irmãos, não é para envergonhar, não, pelo contrário, dá tempo. Sabe quando nós experimentaremos um despertamento da nossa nação? Quando a Bíblia chegar de casa em casa, os terços, os objetos criados por mãos humanas deixarem as prateleiras e entrarem as Escrituras não apenas no móvel, mas no coração de cada morador. Sabe quando experimentaremos despertamento no Brasil, com menos corrupção, com menos assassinato? Quando a palavra de Deus rasgar de beco em beco, de viela em viela, de casa em casa, de família a família, quando as Escrituras for primazia em nosso coração, aí sim nós obedeceremos, voltaremos para o Senhor em arrependimento. Aí Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai nos perdoar dos nossos pecados, e ali conheceremos o poder de Deus através da sua palavra. Não existe avivamento sem Escritura. Eu não quero ser radical, irmãos, mas eu também não posso negociar. Eu não sou um exímio estudante, eu não sou o mestre da palavra, mas eu preciso pelo menos ter fome e me esforçar para pelo menos uma vez por dia eu fazer pelo menos um devocional. Será que a gente não dá conta disso? De fazer um combinado com Deus, de ler uma Bíblia com 2 testamentos em 66 livros em 365 dias. Será que a gente não consegue? Irmão, se você já foi feita essa pesquisa, assistir um seriado como Game of Thrones, o mesmo tempo da série te permite ler 4 vezes a Bíblia toda. Se você acompanhar o Brasileirão de fevereiro a dezembro, você lê a Bíblia 3 vezes. É o despertador, está na hora de orar. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Vamos caminhar na direção da palavra. Vamos permitir o Espírito Santo usar, tomar a gente em visão, em palavra de conhecimento, tomar a gente em trazer graça, palavra de sabedoria,
orar em línguas, interpretar, isso é maravilhoso, precisamos disso, mas no lugar do púlpito, nós não aceitaremos mais shows, conversas, vãs repetições, nós babaremos e ansiaremos pela palavra, escritura, Cristo soberano, no centro da sua igreja. Aleluia. Mas que ninguém discuta, 4. Que ninguém faça acusação, pois, aí sabe o que Deus falou com Oséias? Oséias, eu não quero ninguém acusando Israel. Aí Oséias podia pensar assim, tudo bem, senhor. Eu não quero que você também acuse a sua mulher. Tudo bem, senhor. É eu que estou acusando. Não sei se o primeiro estava melhor, né? Irmãos, quando o profeta fala com a gente assim, ó, alguém, vigia. Irmão, quando alguém sonhava comigo, eu pensava, é coisa ruim. Mas uma coisa é Deus falar assim, Tiago, eu sonhei com você. Eu vi. Vocês estão entendendo isso? Olha aqui que Deus falou com a nação de Israel, para a gente terminar, chegando ao fim. Sou eu quem os acusa, os sacerdotes. O que um sacerdote faz no tempo da lei, irmãos? Pega as ofertas, oferece a Deus e representa o povo diante de Deus. O que um profeta faz? Pega a palavra de Deus e representa Deus diante do povo. A Bíblia está dizendo que o problema todo que o reino do norte estava vivendo é que os que representam o povo diante de Deus se corromperam. É quando você chama a polícia para poder fazer um boletim de ocorrência, e às vezes o policial te pede uma propina. Você fala, não, peraí, você não é o que protege a lei? Fiquei confuso. Isso está acontecendo aqui. O povo pereceu porque os líderes já estavam caídos. Olha, vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Os dois grupos que tinham intimidade com Deus, até essa época, sacerdote e profeta. Um terceiro grupo representava Deus também diante do povo, reis, só esses 3. Os dois grupos, o primeiro que eles já estavam sem mães, sem rei, sem autoridade, sem domínio, eles estavam perdidos. Deus falou assim, os sacerdotes negligenciam e os profetas estão caindo junto. Então não tem quem leva o sacrifício do povo para Deus, e nem quem fale a vontade de Deus para o povo. Acabou, irmão. Por isso destruirei sua mãe. Quem que era a mãe? Que representava Gomer. Só que o que Gomer fazia? Adultério com outros homens. Porque eles esticaram a corda da misericórdia. Deus está falando, larga essa amizade, volta para a igreja, abandona esses vícios, chuta esse laço, corre desse contatinho, volta para o GC, faz inscrição para o seminário, vai para o Carisma Start, abre um GC na sua casa, volta a ser frequente dos cultos. Deus está avisando. Aí a gente está assim, né? Fingindo que não é com a gente, né, irmãos? Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aqui está no presente. Deus já estava falando com a nação de Israel.
vocês já foram destruídos, vocês não serão. Mas o contrário dessa tarde, em Cristo Jesus, nós temos mais uma chance. Nesta tarde, em Cristo Jesus, nós podemos nos levantar das quedas. Nessa tarde, em Cristo Jesus, temos o privilégio de colocarmos a nossa casa em ordem. Nesta tarde, em Cristo Jesus, podemos consertar os nossos matrimônios. Nesta tarde, em Cristo Jesus, podemos pedir perdão e perdoar, e experimentar um novo e vivo caminho. Em Cristo Jesus é possível. E Ele diz: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, irmãos, não quer dizer que eles não tiveram, é o contrário. Tiago, eu não sou discipulado. Como não é, irmãos? De segunda a segunda nós estamos aqui pregando. Tiago, eu não sou discipulado. Como não? Nós temos Carisma, Start, GC, Escola Bíblica. Como não? Isso é discipulado. Ah, Tiago, eu não estou tendo atendimento. Outra história. Tiago, eu não estou tendo aconselhamento pastoral específico. Outra história. Tiago, eu não estou tomando café com nenhum pastor. Outra história. Discipulado é só um: conhecer a Jesus e o poder da salvação. Isso é discipulado. Onde você é discipulado? No culto, no GC, na escola bíblica, em todas as programações que a palavra é exposta. Isso é discipulado. Vocês estão aqui? Agora, se você quer uma outra coisa, nós estamos à disposição. Ele diz assim: vocês rejeitam o conhecimento, mas eu também vou rejeitar vocês como sacerdotes. Você tira Cristo da igreja, Deus também sai, porque Cristo é Deus e Deus está em Cristo. Se Cristo não é o centro, Deus também jamais será. Onde não cabe o Filho, o Pai não entra. Onde o Pai não é adorado, o Filho não tem testemunho ali. Então, quando nós estamos em qualquer congregação onde Jesus não é falado, onde Jesus não é cantado, onde em nome de Jesus não há oração, Ele não entra na história. Vocês rejeitam, eu também rejeitarei vocês. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, irmão, não tem como amar Jesus e rejeitar a lei. É você casar com uma múmia sem cabeça. Você pegou só uma parte. Faz sentido nenhum. Não tem como. Aquele que me ama, ele faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Fica de pé no seu lugar. E aqui Deus começa a falar: os sacerdotes pecaram, trocaram a glória, eles alimentam dos pecados do povo. Aí o sacerdote, ao invés de consertar, começa a alimentar do pecado, a se vender, a se prostituir. Aí a notícia para tudo é escândalo, é confusão. Mas aí Deus fala assim, no verso 9: portanto, castigarei o povo quanto aos sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei os seus atos. Irmãos, isso aqui já aconteceu. Amém? Mas existe em toda a palavra uma aplicação a nós. Não espere acontecer com o reino do norte, com você, para você se voltar para Deus.
não espere o castigo, porque diferente desse, o reino do norte depois foi restaurado. Quando Jesus voltar e castigar os que o rejeitaram, não haverá mais outra chance. Juízo final. Checkmate. Os que estão à direita, venham, benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, no muito eu os colocarei. Os que foram desobedientes, enterraram os talentos, se esconderam, desobedeceram, apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno e enxofre vocês serão lançados. Eu jamais vos conheci. Não espere o juízo final sobre você. Não seja como Israel. Não espere a fúria de Deus. Em Jesus nós fomos propiciados. Sabe o que é isso? A tampa da arca chamava propiciatório. Ela era talhada com uma única peça de ouro maciça. 2 querubins olhando um para o outro, para baixo da tampa. O sumo sacerdote, uma vez por ano, sacrificava um animal, passava com sangue no átrio, atravessava o santo lugar, entrava dentro do véu e aspergia no propiciatório. Aquele sangue subia nas narinas de Deus, e Deus perdoava o sacerdote e a nação, porque um animal inocente morreu. Agora João diz que Jesus é o Cordeiro. Ele se entregou por nós, o sangue dele vertido na cruz. Ele mesmo é o Cordeiro, a porta. Ele atravessou o santo, ele rasgou o véu de cima para baixo e derramou seu sangue por mim e por você. Por isso não há mais condenação. Ele recebeu a ira do Pai no Gólgota. O céu, como diz Mateus capítulo 27, se escureceu. Era 3 horas da tarde apenas. As rochas começaram a balançar e se fenderam. Os mortos que estavam no sepulcro ao lado ressuscitaram. As mulheres chegaram lá de domingo, tentaram arredar a pedra, mas já estava arredada. Quando entraram, 2 varões de branco com lenço do lado, disse: vocês estão procurando quem? Aquele que morreu, mas o Pai já ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele vive, ele reina. Então vão e avisem os discípulos, os apóstolos, porque a obra será concluída. E ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E eles estavam todos assentados em uma mesa grande, dentro de um lugar chamado cenáculo. Eram 120, e eles começavam a falar em línguas estranhas e de mistério, quando de repente um som de um vento impetuoso invadiu todo lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu.